O pecado que não existe perdão, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por muitas vezes já ouvimos falar que o pecado contra o Espírito Santo é quando alguém de fato agrega ao maligno uma obra que vem de Deus, dizendo que aquela obra pertence ao Satanás. Jesus certa vez estava numa praça e trouxeram uma pessoa endemoniada para ele e ele expulsou o demônio. E os fariseus e os escribas, que seriam líderes das igrejas naquela época, virou para Jesus e disse que ele expulsava o demônio pelo poder do demônio. E é por esta passagem que muitos líderes de hoje dizem que pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio obras que são de Deus, porque Jesus disse logo em seguida que o demônio não expulsa o próprio demônio e deu o exemplo de uma casa dividida. E se a casa estiver dividida, será grande a sua ruína. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou dar uma explicação totalmente diferente que você já ouviu em todos os lugares sobre de fato o que seria pecar contra o Espírito Santo. Eu fiz um vídeo logo no começo desse canal, esse vídeo aqui, o primeiro vídeo, e hoje eu resolvi retomar esse vídeo porque eu acho que é de suma importância pecar contra o Espírito Santo. E continuando, Jesus, quando falou da casa dividida e que o demônio não expulsa demônio pelo poder do demônio. Logo após, Jesus disse o seguinte, que pecar contra o Filho de Deus, que era pecar contra Jesus, era perdoado. Pecar contra Deus era perdoado. E pecar contra o Espírito Santo jamais seria perdoado. E Jesus ainda acrescentou, não seria perdoado nem nesta vida e nem na outra, que no caso seria o reino celestial. E como é tão grave esse pecado, que eu acho que deve uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo, que não é muito discutido e explicado sobre este pecado nos púlpitos das igrejas. No púlpito das igrejas falamos muito sobre o homossexualismo, sobre roubar, sobre vários tipos de pecado, falamos sobre o adultério, mas o pecado imperdoável passa despercebido, porque é o único pecado que não existe perdão. E quero levar vocês a uma passagem bíblica que Jesus estava com os apóstolos e ele perguntou para os apóstolos o que as pessoas falavam quem Jesus era. Aí os apóstolos falaram, uns falam que você é filho de José, outros falam que você é filho de Maria, outros falam que você é de Belém, outros falam que você é Messias, outros falam que você é Jesus. E Jesus virou para o apóstolo e perguntou, e você? O que você diz quem eu sou? E, nossa, até me arrepia. E o apóstolo, um dos 12, virou e disse assim, tu és Cristo, o Filho do Altíssimo. Você, nas minhas palavras, é o próprio Deus. Você é o Verbo, aquele que deveria vir e veio. E Jesus disse, bem-aventurado é tu, porque não foi a sua carne que te revelou isso, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo te revelou isso. E é nesse ponto que eu quero deixar bem claro, eu vou me aprofundar muito mais sobre isso, o que seria pecar contra o Espírito Santo. Jesus disse que não foi o conhecimento do apóstolo que revelou quem ele era, que este conhecimento veio direto da fonte, veio direto do Espírito Santo.
direto de Deus. E o que isso quer dizer? O que quer dizer, caros irmãos, que qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é testificar toda a verdade. Vamos dar um exemplo aqui bem claro, que um anjo aparecesse para você agora, certo? Ou como apareceu para vários apóstolos na antiguidade, vários profetas, um anjo apareceu. Teve até um que lutou com Deus, né? Teve Moisés que viu Deus. Vamos lá. Como que ele saberia se era Deus ou não? Simplesmente pelo fato de Deus falar que era o próprio Deus? Bom, o próprio inimigo, o sujo, o Satanás, que era conhecido como estrela da manhã, ele tem a capacidade de penetrar no coração do ser humano e simular uma falsa verdade, porque ele é o pai da mentira, esse é o papel dele. Quer ver? Eu vou dar um exemplo nos dias de hoje como é simular uma falsa verdade. Você assiste um filme, vou dar o exemplo, Titanic, e a cena é tão comovente que você chora com aquela cena. E aquilo te toca profundamente. Eu não estou falando que o filme Titanic, a história não é real, mas aquela cena é uma cena falsa. Ela foi feita para te comover, ela foi feita para tocar no seu íntimo. E assim é a obra do Satanás. Posso citar outro filme, por exemplo, Ghost também, né? As pessoas mais novas não sabem do que eu estou falando, mas as mais antigas com certeza sabem. E você se sente tocado, você até chora. E você poderia dizer com todo o íntimo do seu coração que aquilo é verdadeiro, mas é falso. Então, se um anjo aparecesse ou o próprio Deus aparecesse, como você saberia se isso é verdade? Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que testifica a verdade. Ele como se tirasse o véu que cobre a sua face e você pudesse contemplar o reino dos céus. E com isso você saberia toda a verdade. É como se a sua fé fosse retirada, porque fé é acreditar naquilo que não vemos, naquilo que não temos certeza de fato que existe. E a partir do momento que você vê um ser celestial, você já não é mais guiado pela fé. Você sabe, você tem certeza, você obedece porque você de fato sabe quem é Deus e você sabe quais são os propósitos. Assim foi com Moisés, assim foi com Davi e assim foi com vários apóstolos e vários profetas da antiguidade. Agora eu quero trazer um exemplo para você ficar claro. Quando o anjo apareceu para Maria, a qual ia ficar grávida de Jesus, o anjo apareceu e disse assim, que ela ia ficar grávida, mas que o Espírito Santo viria antes de Deus aparecer para ela, certo? Então olha só, o porquê do Espírito Santo? Para testificar toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, a partir do momento que recebemos uma revelação de Deus, não tem como voltar atrás, não tem como você voltar e pecar. E essa revelação que eu estou dizendo não é um sonho e não é uma visão, é algo concreto, é algo tangível. Não é aquele pensamento que sempre brota no seu coração, se aquilo que você viu é verdade ou não. Quando um anjo aparece para você, se manifesta e diz que veio da presença de Deus,
e transmite todo o conhecimento e revelações e profecias, tanto em relação à sua vida quanto em relação ao reino dos céus, você não tem como voltar atrás e dizer que você não conhece. Agora você conhece em partes vários dos mistérios de Deus e não tem como você pecar. Se o próprio Deus ou o próprio anjo apareceu para você e esclareceu todas as dúvidas pertinentes, aqui poderia ser passada para você, do que você precisa agora para acreditar no plano de salvação, para acreditar em Jesus Cristo, para acreditar em Deus, para acreditar na ressurreição, o que vai acontecer depois que morremos, o que mais precisa para você acreditar? Não tem mais nada que Deus possa fazer para você acreditar, porque Ele já te mostrou todas as verdades. Por isso que não existe perdão, pecar contra o Espírito Santo. Então, o que seria pecar contra o Espírito Santo? Depois que você recebeu uma visita de um ser celestial e depois disso você pecou. Não importa qual é o seu pecado, se você se virar contra Deus, eu não estou falando somente de você virar e falar que Deus não existe, que o Espírito Santo não existe, não é nada disso. Eu vou mais a fundo. Você recebeu uma visita de anjos e a partir de agora você sai cobiçando a mulher do próximo, o homem do próximo, você começa a roubar, você começa a matar, você adultera, você acredita no plano de salvação? Não, isso é pecar contra o Espírito Santo. Então, pecar contra o Espírito Santo não é falar mal de Deus ou falar mal do Espírito Santo, não é. Pecar contra o Espírito Santo é o véu foi retirado da sua vista, igual Jesus Cristo disse lá para Nicodemos. Ele disse assim: aquele que nasce da água e do Espírito pode ver o reino dos céus. A partir do momento que você vê o reino dos céus e você começa a pecar, não tem mais salvação, porque tudo que Deus podia ter feito, Ele fez. E eu digo o seguinte, que pecar contra o Espírito Santo é para poucos, não é para qualquer um. São para os profetas, tá? Os profetas e para o apóstolo. Quem poderia pecar contra o Espírito Santo? Eu vou dar um exemplo. Quais foram os homens que poderiam pecar? Não estou falando que pecou, que poderia. Moisés, porque viu Deus. O rei Davi, que a Bíblia fala que ele andava com Deus. Tem um que eu vou falar aqui, a Bíblia não deixa claro, mas pelo meu estudo eu digo que sim. Ananias e Safira, porque nos meus estudos eu identifiquei que Deus apareceu para ele e disse para ele vender as terras e doar para Pedro. E ele chegou lá e quis roubar o Espírito Santo, tanto que Ananias e Safira foram mortos na hora. Judas pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Judas sabia quem era Jesus, andava com Jesus, mas o pecado maior de Judas não foi vender Jesus pelas moedas. Não foi isso. E o maior pecado também não foi se enforcar. Se você estudar mais as Escrituras, você vai perceber que o pecado foi querer mudar o plano de Deus, porque ele queria que Jesus Cristo fosse ativista. Jesus Cristo tinha um plano e Judas queria outro plano. Ele queria como se fosse o próprio Satanás. Vocês vão entender. Lá no reino celestial, quando houve a batalha no céu e foi dado planos que Lúcifer deu, que era a estrela da manhã, colocou um plano e Jesus Cristo colocou outro plano, e Lúcifer, ele queria que
todo o plano de Deus fosse alterado e ele ainda queria receber glória por isso. Por isso que para ele não existe perdão. E eu já ouvi alguns arqueólogos, teólogos de igrejas famosas que pregam na igreja não, também prega na igreja, prega na internet, são caras que têm muitos seguidores, e uma vez eu assistindo e ouvi ele dizendo assim: por que Lúcifer não pede perdão direto para Deus e acaba com essa briga que existe desde o começo de tudo? É simples, porque Lúcifer, ele não vai pedir perdão porque na consciência dele ele acha que está certo, porque ele quis modificar o plano de Deus. Os espíritos que acreditaram em Lúcifer também, que foi a terça parte do céu, caiu com ele. Então olha só, este é o pecado que não existe perdão. Olha só, ele quis modificar o plano de Deus. Quem quis modificar o plano de Deus, voltando de novo, Judas. Então, o pecado maior de Judas não foi vender Jesus pelas moedas, não foi se enforcar. Pecado maior foi ele querer mudar o plano de Jesus Cristo. É isso, é pesado isso, né? Então, não é fácil pecar contra o Espírito Santo. E aqui eu já deixo um consolo para todos nós. Se você tem dúvida se você pecou contra o Espírito Santo, não. Porque no dia que você receber uma revelação que eu falo, um anjo celestial aparecer para você, eu digo que é quase impossível voltar a pecar. Eu vou dar outro exemplo. Saulo, que depois virou Paulo, um dos maiores profetas, que ele era genocida, sanguinário, matou muitas pessoas, e depois que ele viu Jesus, Deus, no caso, né, Jesus, na nuvem, apareceu para ele e perguntou: Saulo, por que tu me persegues? A partir daquele momento, ele se transformou em outra pessoa. É isso que é pecar contra o Espírito Santo. Por isso que não existe perdão. E eu já ouvi também algumas pessoas dizendo que pecar contra o Espírito Santo é um afastamento da verdade absoluta. E eu concordo, é um afastamento da verdade absoluta. Mas o que eles falavam sobre o afastamento da verdade absoluta, eles nem entendiam o que era. O afastamento da verdade absoluta é, de fato, saber o que é essa verdade. E agora eu não quero mais. Por isso que não tem perdão, porque não tem mais o que possa fazer para salvar a sua vida. E outra coisa também errônea que as pessoas falam, que pecar contra o Espírito Santo não tem salvação, porque quem pecou contra o Espírito Santo se sente indigno. E por fato de se sentir indigno, continua pecando mais ainda porque acha que não vai ser perdoado. Olha só que coisa errada. Que dá a entender que mesmo que a pessoa se arrependesse, ela seria perdoada. Mas Jesus foi categórico quando ele disse o seguinte: quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. É ele que não vai dar perdão. Não interessa se a pessoa se arrepende ou não. Ele não vai dar perdão, nem nessa vida, nem na outra vida. Certo? Então, queridos irmãos, pecar contra o Espírito Santo, por isso que é raro. Por isso que não tem perdão pecar contra o Espírito Santo, porque se o próprio Deus apareceu para você e agora você virou as costas,
eu creio que não tem mais nada que possa fazer pela sua salvação. É isso. Gostou? Se inscreve no canal, compartilha, diz o que você achou sobre o que é pecar contra o Espírito Santo. Mas leve em consideração que o Espírito Santo é a verdade. E para você ter uma noção, o Espírito Santo está desde o começo dos tempos e até o fim dos tempos. Tanto que tem alguns salmos que diz que o profeta falava pelo poder do Espírito Santo. Antes de Jesus nascer, foi o Espírito Santo que revelou algumas coisas. Então, o Espírito Santo, ele é um testificador. E quando Jesus disse: eis que eu preciso ir para o reino dos céus, porque senão não virá o Espírito Santo, dá a impressão que é contraditório, mas não é. É porque o próprio Jesus Cristo ali, ele representava também o Espírito Santo. Ele tinha toda a verdade. E quando ele foi, o Espírito Santo retornou, mas o Espírito Santo já estava desde a fundação. É isso. Eu espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha. Se gostou, fala que ponto que você gostou e volta para assistir outros vídeos aqui. Que aqui é desse jeito. Então, fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, pecar contra o Espírito Santo não é para qualquer um. É para aqueles que, de fato, foi chamado para ser um apóstolo de Deus. E já vou deixar aqui aquela cutucada que eu sempre deixo sobre alguns líderes, principalmente os modernos, que falam que são apóstolos de Deus, são profetas. E aí eu pergunto, vê Deus? Fala com Deus? Melhor, Deus fala com ele? Até o próximo vídeo. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém.